Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje daremos continuidade ao tema abordado na semana anterior: adeptos e mestres da Loja Branca. Os inimigos do esoterismo, da espiritualidade e dos temas divinos e transcendentais sempre negaram a existência dos mestres, adeptos e mahatmas. Para eles, tudo isso é ficção ou invenção de mentes férteis e fantasiosas, ou então figuras ou personagens criados por charlatães e vigaristas interessados em explorar a boa-fé das pessoas. Então, temos que estabelecer aqui uma diferença bem radical. De fato, existem por aí escolas, pessoas e organizações que propagam ao mundo uma vasta literatura canalizada, na qual declaram serem ensinamentos diretos de mestres ascensionados. No entanto, esses supostos mestres ascensionados, ainda que sejam apresentados com os mesmos nomes, efetivamente são apenas efígies, tulpas, egrégoras ou criações mentais. Não se trata dos reais e verdadeiros mestres da Loja Branca. Daí que, de nossa parte, só podemos afirmar que os maiores vigaristas e charlatães que apareceram e existem no mundo atualmente é o Anticristo e seus onipresentes agentes e representantes. O Anticristo mantém quase todo mundo hipnotizado com seus prodígios e falsos milagres, incluindo-se aqui toda essa falsa literatura de fantasiosos mestres ascensionados. O tema do Anticristo já foi abordado em passados podcasts, portanto, não iremos entrar hoje em detalhes. Nós da IGB Abragnose igualmente poderíamos nos deixar enredar pelas fofocas, diatribes, calúnias, mentiras, enganos e engodos que os falsos profetas e agentes do Anticristo propagam por aí, tanto contra o mestre Samael quanto contra a mestra Blavatsky, caso não tivéssemos sido vacinados em boa hora no passado contra todas essas coisas. Dentro desse espírito e desse cenário é que podemos afirmar, e de fato afirmamos e confirmamos, a realidade viva da existência de mestres como El Morya, Kuthumi, Saint-Germain, Cagliostro, Dwalkul, Lanto, Sanat-Kumara, Mahaquan e muitos outros. Podemos também afirmar a realidade do senhor Melquisedeque, igualmente conhecido como Gob, Geb ou Keb, pai de Osíris, e também o mesmo senhor Cronos da mitologia grega. Podemos dizer e testemunhar sobre a realidade dos 12 olímpicos, as 12 divindades olímpicas, muitos deles atualmente encarnados, vivendo anonimamente entre nós, bem como de suas numerosas descendências. Entretanto, temos que nos repetir para ressalvar algo muito importante. Existe por aí, circulando livremente, tanto em livros quanto pela internet, toda uma vasta literatura contendo supostas mensagens e ensinamentos de falsos mestres ascensionados que se manifestam por meio de canais ou médiums. Sobre canalizações de falsos mestres, já nos manifestamos em outras oportunidades. Temos apenas que declarar que nenhum verdadeiro mestre da Loja Branca se manifesta em nosso mundo por meio de canais ou médiums, como explicado no podcast anterior. Então, é preciso cautela a esse respeito. Cada um é livre para aceitar o que quiser e correr atrás daquilo que acha mais adequado para a sua vida, mesmo que isso implique em desvios de rotas e até mesmo a perda de sua alma para os tenebrosos, disfarçados de mestres da Loja Branca.
Nosso dever é afirmar, confirmar e reafirmar que o mestre Samael nos deixou pautas bem exatas em seus livros de como o estudante sincero, verdadeiro e devotado pode acessar os mestres da Loja Branca e também os deuses e deusas do universo. Nos vemos na situação de termos que repetir exaustivamente. Cuidado com os falsos mestres ascensionados e toda essa literatura canalizada. Tudo isso é 100% falso. Dito isso, passemos a tecer alguns comentários a respeito de alguns dos mais conhecidos mestres dados a conhecer ao mundo por Blavatsky e pelo mestre Samael. Um dos mais conhecidos é o mestre Moria, mestre do raio da força, ou quinto raio. Mestre Moria, na Atlântida, combateu os tenebrosos encarnados nos exércitos de Odoarpa, líder diabólico, responsável pela implantação e difusão dos ritos de magia negra nesse antigo continente. Em tempos mais recentes, ele foi Merlin, o mago Merlin, amigo, companheiro, orientador do rei Arthur. Séculos depois, voltou como Saladino, que libertou a cidade de Jerusalém dos invasores europeus. Pouco depois, retornou num país árabe, tendo se tornado alquimista e imortal. Daí a origem do seu nome, Moria. Outro grande mestre muito conhecido é Kutumi, mestre do segundo raio, ou raio da ciência ou da sabedoria. No passado, encarnou como Pitágoras. Teve outras encarnações depois de Pitágoras, mas uma das mais conhecidas é a de Francisco de Assis. E depois, mais recentemente, como Nostradamus. Temos ainda o próprio mestre Samael, que no passado veio como Platão, depois, entre outras encarnações, foi Júlio César e Tomás de Kempis. Num retorno mais antigo, na Mongólia, foi Kublai Khan, tendo restabelecido o poder chinês a partir do Império Mongol. Seu penúltimo retorno foi como o Major Daniel Coronado, tendo participado da Revolução Mexicana, figura muito conhecida no México. No século XX, nasceu em Bogotá na pessoa de Víctor Manuel Gomes, em 6 de março de 1917. Para muitos, todas essas questões de retornos e reencarnações podem parecer fantasia, farsa ou mistificação. No entanto, para quem conhece os temas e a realidade da reencarnação, torna-se muito interessante ver como o tear da vida tece as distintas linhas dos seres, compondo a trama da história e da civilização dos homens. Quanto mais estudamos o tear da vida, mais extasiados ficamos, considerando as maravilhas das leis de recorrência, retorno e reencarnação. Temas estes já abordados em podcasts anteriores. E, no fundo da realidade existencial, o fato concreto é que não são muitos os seres que conduzem, modelam e definem a construção da história humana. Ainda que haja muitos seres que raramente encarnam, mas que de longe, das dimensões mais elevadas, conduzem os fios condutores das raças e sub-raças humanas, aqui, nesta dimensão física, tridimensional, é praticamente um pequeno grupo de seres que sempre encarna para realizar as grandes tarefas conhecidas na história das civilizações. Esses poucos, de fato, são justamente esses mestres que ficaram conhecidos como Matusalém, Noé, Sara, Akhenaton, Nefertiti, Moisés, Davi, Salomão, Josué, Isaías, Elias, Ezequiel, Daniel, João Batista, Jesus, São Francisco e outros. Numa linha mais filosófica, esse mesmo grupo, alternadamente, ficou conhecido como Pitágoras, Sócrates, Arquimedes, Platão, Porfírio e Plotino.
No ambiente militar, temos Aquiles, Alexandre Magno, Júlio César, Plínio, Rei Arthur, Carlos Magno, Saladino e outros. Os grandes alquimistas, em boa medida, foram retornos desses mesmos seres, em outros momentos da história. Enfim, descer a este mundo sempre envolve enormes sacrifícios, padecimentos, karmas e sofrimentos. Aqueles mestres que renasceram como guerreiros ou líderes militares, mesmo realizando tarefas ou missões para a Loja Branca, tiveram que pagar, e sempre pagam, por todo o sangue derramado, tanto dos companheiros quanto dos inimigos. 7 são os raios da criação. 7 são as categorias ou as especialidades desses mestres. Os do raio da força geralmente retornam para cumprir missões e tarefas relacionadas à área militar. Os do raio do mando se tornam grandes legisladores, juristas, líderes religiosos, reis, rainhas ou grandes estadistas. Os do raio da sabedoria se destacam nos campos da medicina, da filosofia, da alquimia, da ciência, dentre outros. Mas é preciso entender que um ser de um raio determinado não se limita somente ao desenvolvimento estanque dos atributos do seu raio. Dificilmente alguém do terceiro raio, por exemplo, nasce como guerreiro, mas não quer dizer que ele não vai aos campos de batalha. Sim, vai, como auxiliar, cuidando da logística, do transporte, da alimentação, enfim, setores de apoio que são fundamentais. O quarto raio é o raio da justiça, do equilíbrio e também da mística. Mas quem executa ou decide sobre justiça são os magistrados. E estes estão sob as influências do sexto raio, que é o raio do mando, do poder. Em resumo, essa questão dos raios é bem delicada. Dificilmente encontramos pessoas com a sensibilidade necessária para compreender e entender esse tema, que é bem complexo e sutil ao mesmo tempo. Com tudo isso, queremos dizer que os destinos da humanidade estão nas mãos dos regentes dos 7 raios, os 7 logoi planetários, e esses respondem ao Mahakwan. No planeta Terra, acima de todos e de tudo, está o Senhor Melquisedeque, que é o Cristo planetário de nosso mundo. No próximo podcast, avançaremos um pouco mais sobre este tema. Por hoje, até aqui nossas palavras. Gratos pela atenção, presença e pela consideração. Paz inverencial.